Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado, abrindo a temporada 2024 do nosso videocast, com o querido amigo de advocacia, Dr. Eduardo Brasil. Seja bem-vindo, Eduardo. Eu queria conversar um pouco contigo a respeito daquilo que eu acho que é a tua grande experiência na advocacia, que é uma advocacia pujante na área civil, empresarial, e especialmente na área do direito societário. Sei que tem um nome muito grande nessa área aqui no estado e em grandes cases fora também do estado do Pará. Eu queria saber, Eduardo, como é que você começou nessa área e o que te levou a ter essa paixão e se tornar hoje uma grande referência no direito empresarial e no direito societário. Primeiro, bom dia a todos, ou boa tarde para quem for nos escutar, nos ouvir, o ouvinte do canal aqui Justiça Amazônia. Primeiro dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com o Dr. Sávio Barreto, um grande advogado que já tem uma experiência, uma estrada muito boa, sempre pautado na ética, na colaboração e na muita competência técnica. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Legal. E também falar um pouco do Justiça Amazônia, que eu acompanhava já há algum tempo, estava ansioso para ser convidado aqui para o canal, porque eu sei que é um canal que cresceu bastante e traz pessoas que realmente estão fazendo e acontecendo no mercado. Então eu estar aqui presente hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho. Obrigado. Sabe, de verdade, falando isso. E o que eu queria falar, que eu posso para começar esse nosso bate-papo. Assim, eu sempre fui apaixonado, porque quem não conhece a minha vida, por direito comercial, cara. A minha paixão de faculdade foi direito comercial. Estudei muito direito comercial na faculdade, Fabio Coelho, Rubens Chequião, li todo aquele livro, li o curso, naquele manualzinho, li os cursos dele, li na faculdade o livro do professor Fábio, de roteiro de lógica jurídica ainda, enfim. Que normalmente não é a preferência. Não é a preferência dos alunos. O direito criminal, trabalhista sempre. E o Pará tem grandes criminalistas e também tem uma corrente muito forte no processo civil. Eu sempre brinco lá no escritório, o estado do Pará forma grandes processualistas. E o direito empresarial, não que não é importante, mas ele não chama tanta atenção, fica na grade curricular nas faculdades com 1 ou 2 disciplinas, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses. Então acaba não fomentando aquilo no aluno. Mas eu sempre gostei. Quando eu me formei, todo mundo falava, pô, cara, vai fazer direito tributário que vai te dar dinheiro. Eu não sabia nada de tributação, cara, nada. Fui fazer especialização em São Paulo, na PUC, e uma das especializações que eu fiz foi em direito tributário no COGEAI, que é a pós da PUC. E acabei estudando 2 anos de pós valendo em direito tributário, fiz vários cursos lá. Depois eu ingressei no mestrado em direito tributário, então fiz minha carreira acadêmica, de certa forma técnica, num primeiro momento, em tributação, em direito tributário. E larguei nesse primeiro momento, eu estou falando isso de 2000, formei no final de 2006, estou falando de 2007 a 2009. A fase da pós-graduação. Fui para São Paulo, também trabalhava, nunca foquei em trabalhar tanto lá, mas tinha uma história que eu trabalhava, uma história menor que me dava essa possibilidade de estudar para pós, mesmo que era meu foco, mas eu estava trabalhando. E focado no tributário, porque eu queria ganhar dinheiro. Garoto novo, falou, vai ganhar dinheiro, vai fazer tributário. Foi quando eu aprendi um pouco as ferramentas de direito tributário. E depois fiz mestrado em tributário, a minha dissertação de mestrado é planejamento tributário em segurança jurídica, eu estou falando 2011 ou 2012, nessa via acadêmica, em tributário. Larguei um doutorado com a professora Regina Ana Costa, que hoje é ministra da STJ, em tributário, porque eu fiz uma escolha. Ou no meu escritório em 2015, ou Fonseca Brasil, ou a área acadêmica, eu larguei o doutorado já tendo qualificado. Por 2 motivos. Um foi o escritório e 1% é que a minha paixão não era a tributação. Nunca fui apaixonado, muito embora eu conheci todas as ferramentas de tributação. Então, nesse meio tempo, isso é na área acadêmica, quando eu começo a minha advocacia, na minha volta, 2010, mais ou menos esse período, tinha um outro escritório full service. E eu acabo caindo de cabeça no direito civil, no começo pegando muito contencioso, fazendo muito direito civil, e direito empresarial lato sensu. Tá? Até então eu não tinha uma formação em direito societário. Começo de 2012, eu falei, surgiu um grande contrato no escritório, e esse contrato tinha uma parte societária que precisava de uma certa sofisticação. E eu naquele dilema, estudei muito direito comercial, fiz toda uma vida de tributário, mas eu gostava daquilo, cara. Sim. Então eu fiz uma primeira operação de M&A em 2012, relativamente grande. Cara, na cara e na coragem, minha sorte. Eu fui partícipe dessa operação, eu não fui o principal ator. Eu trabalhei numa operação de M&A. Foi aí quando eu me apaixonei, falei, cara,
é isso que eu quero pra minha vida, 2012. E assim, história crescendo, full service, todo mundo falava, Eduardo é tributarista. Eu fiz um congresso em 2009, eu trouxe 18 tributaristas no Brasil. É mérito, eu trouxe Roque Carrasa, Paulo de Barros Carvalho, que foi meu orientador de mestrado, trouxe um top de PUC e USP para Belém, em 2009. Só que não era minha paixão, cara. Só pra ter ideia do que eu estava sentindo na minha vida. Então, assim, Eduardo, você se formou, aí você mergulhou no direito tributário aí numa fase de estudo de pós-graduação. Isso. Aí depois você deu foco na advocacia. Na advocacia empresarial. Já no Fonseca Brasil, já pode Era outro nome, era Grupo Fonseca. Tá, e aí você pegou um grande case de direito societário, M&A. De fusão e aquisição. Na prática, aprendi pela dor. Até porque fusão e aquisição tu não aprende. Sim. Hoje tem mais livro, mas na época não tinha nada escrito em livro nacional. Tem muita coisa em inglês, mas nacional não tinha nada na época. Quase nada. Então aprendi pela dor mesmo, M&A, cara. Foram noites, etc. Foi uma escola para mim. Eu falei, isso eu quero fazer para minha vida. Então o que acontecia? Eu tive um problema de mercado, porque até 2015 muita gente falou, Eduardo é tributarista. A tua identidade... Era tributária. A mudança, isso tem 5 anos que eu mudei isso. Falei, cara, esquece. Eu brinco com meus clientes, eu sou ex-tributarista. Eu brinco. Sim. Começa a reunião com o cliente e falo, cara, eu sou ex-tributarista. Mas, Eduardo, é possível advogar, por exemplo, no direito societário, particularmente numa situação de M&A, ou vamos pensar numa situação de planejamento societário, sem conhecer o direito tributário? Não tem. Não tem. Essa base isso me ajudou muito. É essencial. Operações de M&A, para eu até adiantar um pouco aqui. Operação de M&A, numa compra e venda, o vendedor vai ter ganho de capital. Como é que vai ser o ganho de capital? Que estrutura jurídica eu posso fazer para ele talvez pagar um ganho de capital menor? Que reestruturação societária prévia? E o comprador pode aproveitar o ágio. Às vezes o cara paga mais numa empresa porque ela tem prejuízo acumulado no patrimônio líquido para aproveitar o ágio e se beneficia. Então, entre M&A, eu sempre brinco, eu levo meu sócio, eu levo o Jean pro lado, o Omar, tem que ter um tributarista, mas assim, eu sei isso. Eu estudei muito isso. Eu fui coordenador do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, aqui em Belém, que era uma pós, dei aula na PUC, no COGEAI, em tributário, cara. Eu fui dar aula na PUC em tributário no COGEAI, fui professor assistente no COGEAI, que era na pós da PUC. Mas não era minha paixão. E o tributário me cansava, regulamento, instrução normativa. Eu gostava da tributação, o aspecto geral, constitucional, código tributário nacional. Mas quando tu vai para o dia a dia da tributação, é toda hora regrinha, muito tecnicismo importante, mas não me encantava, não era feliz, cara. E o que eu fiz nesse paralelo, lado obscuro da vida, vou brincar assim, além de trabalhar empresarial com foco em societário, eu estudei muito societário. Eu fiz pós na FGV em Direito Societário, fiz curso no INSPE de Fusão e Aquisição, fiz curso de RJ, de Planejamento Societário, fiz um monte de cursos. Estudei limitado, estudei SA e apliquei teoria estudando sempre, só que eu não podia vender, olha como era o mundo, eu não podia vender muito isso porque eu era um tributarista em tese. Sim. Então pegar meu currículo hoje, ele é talvez de cursos que eu fiz, ele é muito maior em societário que tributário, mas eu sou um mestre em direito tributário. Então assim, só que a tributação ajuda em tudo, sabe? Então assim, cara, não tem como tu ser um advogado societário sem conhecer direito tributário. Senão você pode dar a solução mais lógica, né? Porém mais onerosa. Mais onerosa. E no Fonseca Brasil, quando o escritório cresceu, a gente faz muito contencioso, mas eu falei, gente, vamos mudar o jogo. Foi não só isso, né? Cara, a profissionalização do escritório, mas uma virada de chave nossa do escritório foi que a gente começou a fazer M&A, fazer proteção patrimonial, tudo que o societário raiz faz, acordo de cotista. Por o que pareça, converti muito a limitada em SA nesses últimos anos. Então são coisas que a teoria te ajuda, mas tu vai implementando na prática. Tu vai implementando, etc. Eduardo, acordo de cotista, né? Que é uma expertise assim, que é muito... Nem toda a advocacia domina, porque ela envolve não só um conhecimento jurídico, né, das regras societárias, como também uma experiência prática. Né? Dar solução às vontades de empresários, a encontrar a redação adequada para você encampar todas as pretensões, os receios de um grupo de empresários que às vezes tem divergências, desconfianças entre si, né? E quanto mais dinheiro, quanto maior o grupo, maiores os problemas e maior o desafio do advogado. Administrar esse jogo de interesses como advogado de um grupo, por exemplo, e traduzir para o papel, para um acordo de cotista, essa vontade. Além de jurista, tem que ser psicólogo também? Primeiro, excelente pergunta para quem quer ou é do ramo societário ou quer conhecer direito societário.
é uma espécie de psicólogo. Eu nunca fiz psicologia, mas tu tem que ser psicólogo de alguma forma, tá? E eu vou fazer só um parêntese aqui. Não há advogado de direito societário que não conheça contabilidade societária e finanças. Se tu não souber ler um balanço, um DRE, uma demonstração de fluxo de caixa e juntar isso e ter uma análise de liquidez, rentabilidade, endividamento, você não é um advogado societário. Isso é um ponto. Para o acordo de cotista, tudo isso é importante, mas a questão psicológica é muito importante. Por quê? Primeiro, o Brasil é um país de origem que a grande maioria das empresas são de controle ou origem familiar. Então tem um elo muito forte emocional dos fundadores com a segunda geração ou dos próprios fundadores, por ser primos, ser família, etc. Como é que se monta uma empresa no Brasil, sabe? Em regra, tá? Foram empresas medianas hoje. Pequenas, médias até grandes, vão crescendo e viram grandes. Primeiro a pessoa confia num sócio aqui fora e depois monta a empresa, ou porque é amigo, tem uma relação próxima, ou de família. Geralmente, o que se aconselha é você ter um elemento de propósito. Você não necessariamente tem que ser amigo do meu sócio. Primeiro eu tenho que ser sócio do meu sócio, bem feito, com propósito. Talvez eu seja amigo da vida pessoal dele. O efeito é inverso. Então a questão psicológica é muito questão. Você te brinca, tu não negocia ponto de vista, a gente negocia interesse no direito societário. Porque se eu ficar batendo com ponto de vista com as pessoas, não vou sair do lugar. Aí a gente tem que saber ceder, equalizar, ver o interesse também da empresa, que existe o interesse dos sócios e o interesse da companhia, que é diferente do interesse dos sócios. E o advogado, ele fica no meio desse jogo de interesses e ele tem que ser o elo de confiança. Total. Né? Porque às vezes você tem um sócio que não confia no outro, tem um certo receio, mas o fato é que todos têm que confiar no advogado. É isso aí. E tem um detalhe importante. Pô, não é, eu vou te falar para a minha prática, não é que o sócio, eu vou falar para o teu ouvinte, que é um ouvinte muito qualificado, desconfie do outro. É que na minha prática eu entendi o seguinte, é a falta de transparência, de informação. Ele até confia, mas como ele não tem os dados, como ele não tem o acervo numérico, fático da coisa, ele fica no escuro. E o escuro traz o problema. Os grandes problemas societários que eu identifiquei na prática da minha vida de advocacia tributária, de societária, que vai quase lá 15 anos somado tudo, é o seguinte. Primeiro, por que os sócios litigam? Primeiro motivo. Às vezes um sócio quer crescer, quer ter maior rentabilidade na empresa, escalar o negócio. Para isso, ele vai ter menor rentabilidade. Então, um sócio quer crescer o negócio e o outro quer mais dividendo. Isso é uma causa de conflito. A segunda maior causa, para mim, sucessão. A terceira ou segunda geração, conversar com a primeira geração, com o cara que fundou o negócio. E a terceira causa, que é esse assunto que tu falou, é a falta de confiança ou transparência, que eu diria. Lá da governança corporativa, a primeira premissa da governança corporativa é transparência. Então, o cara não tem informação. Eu vejo muita empresa que o cara é sócio administrador, mas ele não quer prestar conta para os outros sócios, ele não presta conta. E às vezes ambos são sócio administrador, mas na parte real só um administra e o outro fica no escuro. Então ele não tem a informação. E no Código Civil existe pelo menos a obrigação de que, quando é sócio com menos de 10%, 10 sócios, reunião de sócio ordinária para o quê? Demonstração de contas. Então fala desse ponto aí que é muito interessante, sobre governança corporativa, né? Vamos pegar esse exemplo que nós temos, de um lado, o sócio administrador. Você está administrando, ele tem conhecimento pleno, ou quase pleno, de todos os números da empresa, dos balanços, etc. e tal, da operação, ele sabe melhor os riscos da empresa. E tem do outro, digamos, o sócio de capital, né, que ele recebe os dividendos, geralmente não tem prolabore, mas não tem essa visão clara. E aí, a governança corporativa ela entra para trazer maior transparência, sobretudo para o sócio de capital, digamos que às vezes até o sócio majoritário, muitas vezes. Né? Como é que o advogado, considerando que a gente vive, sobretudo aqui no estado do Pará, em outras regiões, também assim, diferente de São Paulo, que já é o polo mais avançado nesse aspecto, que você tem muitos empresários, às vezes empresas de grande envergadura econômica, com aquele contrato básico, né? Aquele contrato social, feito por contador, né? Como é que o advogado ele entra numa empresa dessa e constrói esse serviço de governança corporativa? Isso é muito Como é que inicia isso? São várias rodadas de reunião, você tem que para entender vontade. Quais são os pontos principais da construção de uma governança corporativa? O primeiro sentido é entender a empresa, o seu propósito e o sócio. O que o sócio quer é maximização da riqueza, capital, ou quer desenvolver o negócio, quer perpetuar o negócio. Porque a empresa existe para duas coisas. Ou perpetua no longo prazo, ou ela serve, ou ela vai passar pelo processo de M&A. Salva a crise econômica, que é falência ou recuperação judicial.
Então, eu quero perpetuar a empresa, como eu vou perpetuar a empresa? Então, primeiro entender as vontades dele, estou muito importante nesse assunto. E aí, a gente vai, a partir de entender das vontades, a gente vai tentar conciliar isso através de várias ferramentas. Um acordo de cotista, aplicando a governança corporativa. Eu vou te falar desses 4 pilares básicos: transparência, prestação de contas responsável, equidade, ou seja, os sócios podem até ter direitos diferentes, mas tem que ser equânimos. Tá? O minoritário não tem um direito igual do majoritário, mas tem que ser equânime, tem que ser uma equidade proporcional, como se fosse uma equidade geral. E a responsabilidade corporativa, que hoje está na moda, que é ISD, Compliance, LGPD, Lei de Proteção de Dados, hoje entra em responsabilidade corporativa, é muito importante. Então, são esses 4 pilares: responsabilidade corporativa, transparência, prestação de contas responsável e equidade entre sócios. A partir daí, a gente cria um modelo para aquela empresa. Para a empresa. O acordo de cotista, a empresa geralmente ela é anuente do acordo de cotista, mas ela não é parte. Para o modelo de governança naquela empresa, como ela vai operar com boas práticas, é isso que importa, a gente vai montar uma estrutura. Tem empresa que precisa de um conselho de administração, tem empresa que precisa de um conselho consultivo, tem empresa que precisa ser auditada, existe auditoria externa, auditoria interna, análise de risco, tudo isso a gente colabora no processo de montagem. O Fonseca Brasil, eu não sou uma pessoa que vou montar análise de risco, mas eu conheço análise de risco. Para poder dialogar com o profissional que vai montar. Qual é o risco? Qual é o apetite daquela empresa de tomar risco? Então, tudo isso passa por um trabalho de governança. Claro, o acordo de cotista é o primeiro instrumento e mais importante para ter uma governança, mas o papel não quer dizer muita coisa. Eu já vi acordo de cotista de 6 páginas de sócio fundador, e que quando a segunda geração dela entrou na companhia, a gente alterou esse acordo de cotista para 46 páginas. Para te ver a cabeça, a mentalidade diferente. Vai dizer, Eduardo, esse acordo é melhor que o outro? Não. Porque tu sabe que o papel é o fim desse trabalho. Eu levei agora recentemente, até no meu Instagram, eu levei 2 anos para terminar um acordo de cotista. Os caras saíram altamente satisfeitos. Porque foi para alinhar propósito. É esse o ponto que eu quero falar. Diferentes. É que às vezes você leva 2 anos para escrever 20 páginas. É isso. É isso. O acordo de cotista é o fim de uma etapa de trabalho. Além disso, nesse trabalho de governança, eu vou analisar o seguinte: aspecto fiscal. Por quê? De repente eu vou fazer na governança uma restauração na empresa. Vamos pegar essa empresa, vamos separar em 2 CNPJs. Ou vamos fazer uma incorporação de uma pela outra. Vamos fazer uma venda de ativo que não interessa. A empresa tem 3 plantas, tem 3 unidades, geralmente tudo no mesmo CNPJ que tu vai pegando. Aquela unidade produtiva que não interessa, acontece muito em recuperação judicial, aquelas vendas de ativos que não fazem parte. Na restauração é a mesma coisa. Vou ficar na física, no sócio, ou eu vou para uma jurídica? Criar uma rol de participação que passe a ser controladora. Quando eu controlo uma empresa, eu tenho que ter uma sofisticação contábil maior. Claro. Será que a empresa está pronta para ter um contador que, em regra, vamos falar aqui do Pará, eles adoram trabalhar com lucro presumido, porque é mais fácil contabilmente que o real? E com a reforma tributária, aí algumas tributaristas falam, vai acabar o lucro presumido. Para a gente, o serviço vai ser péssimo, vai ser lucro real. Ou simples, quando a empresa é muito pequena. Aí não falar do pequeno empreendedor, que acontece muito. Olha o exemplo de governança. O pequeno empreendedor começa crescendo, é do simples. E não pode ter várias empresas em regra no simples, tem aquela limitação lá da lei. A gente começa a botar os oranges, os vários laranjas dele. Pá. Chega uma hora que a gente não consegue controlar. Aí ele põe numa empresa 100% do capital, um sobrinho. Na outra ele põe um filho. Aí começa a crescer, tá ganhando dinheiro. Quando ele olha, aí o sobrinho já pensa que a empresa é dele, porque está no contrato social, que ele é dono 100%. Como é que tu alinha isso? Aí falou, no caso tem que tomar uma decisão. Vamos sair do simples? Estou pronto para ir para um outro regime tributário e pagar mais imposto? Estou disposto porque vai cair a minha margem, natural. E aí envolve o advogado levar ao cliente muitas soluções de problemas que ele não está nem enxergando. Exatamente. Às vezes de um problema tributário que está já no horizonte, que ele não tem a mínima compreensão de que aquilo ali vai acontecer e que o advogado, resolvendo um outro problema, às vezes de uma reestruturação societária, já encampa uma solução de questões que ele não está totalmente fora do radar. Totalmente alheio, porque não é a expertise do empresário. O empreendedor ele é bom para ganhar dinheiro. Aí depois vai sofisticar e virar um executivo. Outra questão de governança. O cara que é bom de ganhar dinheiro não necessariamente é um bom executivo. O cara não quer passar o boné. O cara fala assim, eu cresci ganhando dinheiro a vida inteira. Quer dizer, porque a governança é um parênteses, ela traz um detalhe para as empresas. Ela traz burocracia, não no sentido ruim da palavra, que é estanques. E no começo, no primeiro momento, tu perde um pouco de agilidade. A burocracia tira isso. Às vezes o cara fala, vou perder minha velocidade. Tudo bem, é um preço que tem que se pagar.
Outras vezes o empresário sabe ganhar dinheiro, mas aí tu olha para ele a parte financeira e não tem um executivo de finanças adequado. Ele não sabe nada, ele não sabe qual é a margem dele, não sabe qual é o faturamento. Ele sabe o faturamento, isso ele sabe. Ele sabe quando é no final. Mas entre o que ele recebe no bolso e o que ele fatura, ele não tem ideia. Quer um exemplo de acordo de cotista que eu vejo muito problema? Sim. Vou ter um ouvinte aí. Distribuição de dividendo. Código Civil não fala nada. Lei de SA, muita gente se equivoca. Ela fala o seguinte: se eu não falar nada, se eu for uma SA, eu tenho que distribuir 50% de dividendos obrigatórios. Se eu escrever no estatuto, cai para 25% obrigatórios. Eu posso dar mais. Perfeito. Isso é a lei. E existe o CPC. Quem é teu ouvinte de direito vai pensar que é o Código de Processo Civil. Eu estou falando do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É uma bíblia de direito de contabilidade societária que o advogado societário tem que conhecer. Eu não preciso ser um especialista naquilo. Eu tenho que conhecer. E o Brasil hoje aderiu às normas internacionais de boas práticas de contabilidade. Então o Brasil subiu no nível há alguns anos. Perfeito. O sócio chega, eu tiro 2% do meu faturamento. Com base em quê? Da cabeça dele. E tem dividido com 2% do faturamento. A título de distribuição de dividendos. Quando tu vai para uma contabilidade, esse 2% pode ser muito além ou muito aquém do que ele deveria tirar. Então tem sócio, às vezes, que está sangrando a empresa, está tirando muito. Ou tem sócio que está tirando muito pouco. Isso é ruim. Uma empresa altamente capitalizada não necessariamente é bom. Aí tu vai, Eduardo, por quê? Para entrar para o teu ouvinte, porque a estrutura de capital que monta uma empresa, o capital mais barato, por aquilo que pareça, é o capital de terceiro, não é o capital do sócio. Porque quando eu uso o capital de terceiro, por que ele é mais barato? Porque ele é privilegiado. O cara que te presta vai ter um contrato, vai ter garantias e vai ter uma execução daquilo. Sim. O sócio, quando coloca, se o negócio não der certo, entra no risco. Entra no risco. Então o capital do sócio tende a ser mais caro. Aí ele vai ter que. Aí o sócio pensa, por que eu vou colocar aqui 1 milhão na minha empresa se eu posso investir aqui fora esse 1 milhão no meu custo de oportunidade e ganhar mais? Então ele vai exigir um retorno maior. Porque ele está no risco. Porque ele tá no... Então muitas vezes o empresário não tem noção dessas coisas. A gente, como advogado societário, tem o dever de colaboração com ele. O empresário, o gestor, o sócio administrador, vamos chamar assim das limitadas, que é a grande maioria do Brasil, ele não sabe nem qual é a responsabilidade legal dele. Dever de diligência, dever de lealdade, porque está na lei. A partir de um determinado tamanho, Eduardo, a empresa ela precisa de uma diretoria jurídica, correto? Sim, a grande maioria das empresas... Até porque não basta, por exemplo, você reestruturar a empresa criando a governança, né, um acordo de cotista. Você pode criar aquilo e a partir do momento que você cria, você vai dar um passo. Mas a empresa é dinâmica. Ela está toda hora, né, se reinventando, entrando numa nova zona de risco, né, num processo de M&A. E então não existe um trabalho que se termine, né, definitivamente. Você tem que ter um acompanhamento permanente. E se for uma empresa a partir de uma determinada complexidade, não tem. Quando eu falo diretoria jurídica, pode ser uma pessoa. É porque a empresa ela tem sempre um advogado, né? Mas qualquer grande empresa vai ter um escritório que acompanha. Sim. Mas, além disso, a partir de um determinado porte, a presença de uma diretoria jurídica, ou seja, de alguém do direito dentro da empresa, na gestão, para quê? Para compreender a realidade. Sim. E construir a solução, inclusive com o escritório terceirizado. Exatamente. Eu vejo que o papel do advogado é muito importante e eu vou falar aqui um pouco do norte. O nossos advogados, uma outra falta de formação que eu sinto, quando eu falar em M&A, eu estou falando de contrato. Então não adianta eu falar que eu não conheço contrato, porque M&A é contrato. Então, assim, os advogados no estado do Pará, em regra, eu volto a dizer, são excelentes de contencioso. Os contenciosos de plantão que a gente brinca. Processualista de mão cheia. Falar em contrato, os caras, tu vê que é 1%. E a grande maioria do trabalho societário ou empresarial está em contratos. Então, um diretor jurídico, às vezes, tu não tem tanto volume, ele mesmo, por conhecer, tu falou tudo, a especificidade da empresa, ele é a pessoa mais apta a fazer um contrato lá dentro. Do que pedir para aquele advogado que não está lá dentro. Que não conhece a realidade, não sabe a negociação, não sabe os interesses envolvidos. Então, para ser um diretor jurídico ou um gerente jurídico, qualquer companhia, de grande ou pequena, você tem que ter noção de conhecer contratos. Então, e é um mercado muito grande, é um mercado que eu vejo de grande potencial para os advogados aqui no Norte, porque poucos têm essa formação de estudar, de ter vivido, a maioria faz contencioso, eu vejo isso. Eu vejo grande... Vamos falar de empresarial, que é a minha praia, que eu brinco. Onde tem grandes advogados no estado do Pará, muitos. Onde são muito bons, eu vejo muito. De disputa societária. É uma limitada disputa de sócio. Ação de exclusão,
é dissolução parcial, já contencioso. Contencioso, é. O antes, essa reestruturação um pouco fácil. Foi aí que eu, de certa forma, cresci na advocacia societária, um pouco porque eu entendi há algum tempo, eu gosto disso, que eu vejo a diferença no meu trabalho. E bora abrir um parêntese, né? Esse contencioso societário, essa judicialização da briga societária, numa exclusão de sócio, numa discussão de prestação de contas, ela é rotulada, né, no nosso dia a dia entre advogados como o abraço dos afogados, né? Porque quase sempre, antes de se chegar a uma solução justa para um lado ou para o outro, a empresa acaba quebrando porque engessa a empresa, né? Fica aquela briga ali que atrapalha toda a gestão, a justiça não dá resposta no tempo correto, porque a nossa justiça, todos sabem como funciona e a demora para dar uma solução, ou o cara depende de uma liminar, ou a empresa perde o seu foco e a judicialização acaba não resolvendo. Tu tem total razão com um grande advogado que tu és. Eu vou dizer alguns pontos que eu acho isso. Primeiro, a justiça em regra no Pará, ela não é especial, não temos vara de direito societário. Tem direito empresarial, mas cai tudo lá. As 15 varas de empresarial que tem, vai cair sucessão, inventário, registro público, vai cair... Só a de falência e recuperação. Que é uma vara específica, mas não é privativa. Não é privativa. Então tem um monte de recuperação, falência e RJ. Ou seja, você já não vai ter um juiz especialista no assunto. Né? E a vara, não tem uma disputa societária. A quantidade de empresas que nós temos aqui no Pará são muitas. Ou seja, o poderia ser uma vara especializada em Belém, pegasse todo o estado. Isso é um ponto. Segundo, perde, como tu falou. Nas disputas societárias em limitado, o que vai acontecer no fim? Alguém paga, alguém sai. É o que vai acontecer no fim. Tu pode prestar conta, quem estiver precisando mais desesperado. O que vai acontecer. O na mão é que vai perder. E quem perde o primeiro pilar da empresa, que é a perpetuação. A perpetuação da empresa perde como negócio, ela para. E mais, vou dar um passo atrás. No começo do nosso bate-papo, eu te falei que a maioria das empresas são de controle familiar. Então, geralmente, a briga entre os sócios é de pessoas familiares, próximas. Isso gera um conflito emocional muito forte, que para, às vezes, a racionalidade. Eles jogam a racionalidade para fora e ficam litigando para querer ganhar do outro, não ter melhor interesse para a empresa ou até para si. E aí eu volto num ponto que eu acho importante, que é mediação e arbitragem. Eu tento incutir nos acordos de sócio, vamos colocar um mediador pré-definido. Tu não quer arbitrar porque é caro? Realmente a arbitragem no Brasil é cara. A gente trabalha muito na Câmara Brasil, Canadá e São Paulo. Para te iniciar com uma CCBC é 130 mil reais. Isso, valor de causa até 4 milhões de reais. É um contencioso mais específico, mais rápido. Não estou dizendo que é melhor, mas funciona mais. Eles conhecem a matéria mais. Mas tu pode usar mediação com foro de Belém ou com foro de São Paulo, que eu tenho feito muito, sabe? Coloca o cláusula de mediação no meu acordo de cotista e fala para os caras, vocês são de Belém, exemplo. Todo mundo conhece vocês. Vocês vão ter uma exposição grande. Todo mundo fala que conhece o magistrado tal, tem um relacionamento tal. Vamos tirar o foro daqui, por preservação do sigilo. Vai ser público? Vai, porque é uma disputa judicial. Sim. Mas perde aquele calor todo. Então, o que eu tenho feito? Cláusulas de mediação, ideal, com arbitragem, mas se não der arbitragem, o foro para fora. Que geralmente vai cair em algum estado, uma comarca que tem uma vara especializada. Geralmente eu tenho feito o foro de São Paulo. Perfeito. Até porque tem voo direto de Belém, etc. Tem varas especializadas. Não que São Paulo seja melhor. Nós temos decisões absurdas lá também, mas pelo menos é uma tendência. É um judiciário. A gente sabe que, em regra, o judiciário de São Paulo é mais conservador. Por exemplo, se eu colocasse no Rio Grande do Sul, as decisões são mais, vamos chamar assim, mais moderna, entre aspas, mais alternativas, o modo de interpretar a jurisprudência. Lá em São Paulo é bem conservador a justiça. Então, assim, estamos fazendo um foro que decide mais na letra da lei, no popular, com mediação. Escolha o mediador quem vocês quiserem previamente. Vamos tentar mediar. Essas cláusulas são muito importantes no acordo de sócio. Uma cláusula muito importante no acordo de sócio é o seguinte: como é que eu avalio uma empresa? Vamos disputar? Vamos escolher como a gente vai avaliar a empresa. Sim. Uma coisa importante, Código Civil, se tu não falar nada, aplica-se um balanço de determinação. O que é isso? Levanta-se um balanço. Balanço é uma fotografia da realidade. Avaliar uma empresa com patrimônio líquido é só um indicador e muito raso, que é o PL. Então o que eu faço? Eu coloco um outro método de avaliação, que é o FDC, fluxo de caixa descontado. Quem não é de finança não vai conhecer. O advogado de regra não conhece isso. Por quê? Ele não olha a empresa só pelo passado. Ele olha para a empresa pela potencialidade do que ela pode gerar de caixa futuro e traz a valor presente. É o melhor método? Não é exato, mas é o método mais aceito. Então, uma dica que eu dou para o telespectador que quer conhecer um pouco mais, acordo de cotista, etc., saber que o fluxo de caixa contado é um método legal de fazer. Cláusula de arbitragem, super importante, ou de mediação, pelo menos, com foro, pode ser em Belém, etc.
Cláusula de tag along é importante, ou drag along. Às vezes tem 2 sócios, tem um sócio com 10%. Aí chega um grupo de fora e fala assim, eu compro, mas eu quero 100% da empresa. Se eu tiver um drag along assinado com o meu sócio, eu tenho um jeito de dragar para fora, tirar o meu sócio da empresa por aquele valor mínimo. Sim. Preferências. Tem vários tipos de preferência. Todo mundo aplica aquela preferência. Todo mundo não. Eu vi muito contrato aí, em geral. Aquela preferência. Primeiro que a lei não dá dia de preferência. É um mito. A lei dá dia de preferência na subscrição de cotas de ação. Sim. A preferência para compra de, que a gente chama secundária, que é compra de cota, compra de ação, ela tem que estar escrito. Em regra, os advogados colocam a preferência. Só que as exigências são tanto a preferência que o cara que vai comprar vai falar, quando eu compro uma empresa, o cara vai fazer um NDA, vai fazer uma DUI, o cara vai fazer um esforço tão grande, eu chego numa proposta, de repente não rola um negócio porque tu tem direito de preferência para o teu sócio. Então eu crio preferências menores, limitadas, como primeira oferta ou primeira recusa. Para incentivar o investidor externo. Para incentivar o investidor externo, para saber, cara, tem a preferência que o sócio que vai ficar, o outro sócio que não está vendendo de comprar, mas ele tem uma preferência menor, dá para gradar isso. Tudo vem de direito americano. Aí eu vou dar uma dica para o telespectador de vocês, para o ouvinte. O Brasil, vocês sabem, é uma corrente muito forte. Francês, alemã, um pouco português, historicamente, né? Nosso direito. Direito societário é direito americano. No mundo. Então o cara tem que olhar com outro olho, diferente do que a gente está acostumado, e entender um pouco as cláusulas lá, não repetir tudo, mas trazer para cá o que é usado no mercado. Essa experiência tu encontra em livros, e tu encontra principalmente na vida, conversando com um, conversando com o outro, fazendo uma parceria, até porque, por exemplo, um processo de M&A, raramente quando comecei na conversa, tu faz só um M&A. O meu primeiro M&A eu participei só da DUI, cara, levantando certidão e documento. Aí um puta aprendizado, eu vi os contratos, eu aprendi e fui me aprofundar. Então, assim, não precisa tu começar sendo o capitão do time de M&A, precisa ser o capitão, mas começa, faz um projeto, tá? Por uma oportunidade, usa a parceria de alguém, porque tu vai aprender, e quem sabe no segundo ou no terceiro, tu pode ser o capitão e trazer aquele parceiro para virar teu assistente, ou fazer só, ou fazer com outro time. Então, são essas coisas legais. Uma coisa que eu queria conseguir dar para todo telespectador, eu sei que eu falo muito, eu vi muito no passado, M&A não acontece no norte, acontece muito. Acredito sim que às vezes tu usar uma parceria em São Paulo é legal, mas às vezes aqui nós temos grandes advogados com grandes experiências. Tu falou em varejo. No Pará nós tivemos 10, entre as 2 maiores redes de farmácia do Brasil, 2 eram de origem paraense. Então o Pará tem muita coisa pujante. E vou dar um dado para o teu telespectador, como M&A e RJ estão juntos. Em 2023, no Brasil, a maioria das operações de M&A foi envolvendo empresas em crise. Então imagina você que conhece a RJ, mas tu conhece só o contencioso. Se tu te aprimorar na restauração, tu vai ter um business muito maior na tua mão. Porque a RJ está acontecendo, vai acontecer mais, não por questão do governo, mas questão de momento do Brasil. 2023, vou dizer, isso é dado. A maior quantidade de M&A no Brasil foi envolvendo empresas em crise. Ou seja, um comprador que viu oportunidade, ou para comprar todo aquele ativo, ou comprar planta, comprar um ativo isoladamente. E existem operações para isso. Uma delas que eu vou falar para o teu telespectador é o drop-down. Poucas pessoas conhecem o drop-down. Então, tu chegar para o teu cliente, conhecer o drop-down, falar, vamos fazer um drop-down, tu dá uma saída para o cara, que muda o game. E a RJ, ela termina por tornar a operação mais segura, correto? Claro, uma venda de ativo lá sai limpo. Você está dentro de uma chancela jurisdicional. Jurisdicional, claro. Relação a risco. Então é um mercado muito grande, tanto no Pará, no Brasil, assim, direito empresarial que eu posso falar para quem está começando, ou que tem, é um mercado muito bom. Agora, você, como qualquer profissão, você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que tomar responsabilidade, tem que tomar que nível de risco eu estou certo, a me expor. Que nível de conhecimento eu tenho? Quando eu não sei, o cliente eu falo, não sei, vamos procurar um parceiro. Então, quando eu sei, o que é mais simples para o advogado, vamos fazer rol patrimonial, conhece um pouco de rol, não conhecer rol, tem que conhecer tributário. Vou pagar quanto de TBI? Eu vou pagar quanto no ganho de capital se eu vender? Então, assim, o direito tributário me ajudou muito, eu brinco que sou ex-tributário, eu tive a sorte, de conhecer um pouco, razoavelmente, a estrutura de tributação no Brasil, que vai mudar agora. Eu vou ter que fazer um curso para me atualizar. Todos nós. Porque a reforma tributária, está falando com o Jean, com o Omar, o regime de transição pode durar até 10 anos. Então, assim, todo o regime que eu aprendi, constitucional, tributário, CTN, vai mudar. Então, mas nossa vida é essa sempre. Eu fiz um vídeo esses dias, cara, quando tu tá bem, tu tem que ser um inconformado, tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Eu vou botar poucas pessoas sabem, mas tu um dia perguntar, quando for sair casal, tu pergunta para minha mulher. Eu acordo, quinta e sexta não, mas de domingo a quarta, eu estudo de 5 às 7h30 da manhã todo dia.
Todo dia. Poucas pessoas sabem. A pessoa vê o vídeo, acha que é tudo bonitinho na vida, com 4 filhos, 5, 6. Se você não for inconformado, você não vai, cara. E eu estudo a área, eu não sou um filósofo. Eu sou um técnico. Eu até estudei filosofia no mestrado, teoria, mas assim, eu gosto de coisas que vão ser úteis para mim. Eu acho que o grande segredo do advogado, falando para o público em geral, é tu pegar toda a teoria que tu tem, tornar fácil e dar resultados concretos. Não ficar só na abstração. E ficar só na prática, sem uma teoria boa, Sim. Tu não vai muito longe. Então, o nosso segredo é pegar toda a dificuldade e simplificar, porque o mundo não é fácil, nosso mundo é complexo. E as mudanças no direito, elas estão se tornando cada vez mais aceleradas. E isso está mudando o perfil da advocacia. Correto, Eduardo? Porque você tinha, antigamente, quando a gente se formou, o clínico geral da advocacia. Então, você chegava ali, né, ele podia não saber tudo, mas ele dominava o direito de família, o empresarial, aquele básico empresarial que existia antigamente, sem essas complexidades todas, não tinha código de defesa do consumidor, acabou isso. Né? Você está hoje, o direito já não está mais só na lei, está nos precedentes, está nos recursos repetitivos. Olha quantos temas o STJ já tá. Então, assim, hoje a advocacia é uma advocacia cada vez mais especializada. E para ser full service, como uma estrutura tua, ela envolve várias pessoas com várias expertises. E cada um acordando de manhã e estudando o seu quadrado. É isso. Eu brinco lá no escritório, a gente é um full, mas falou tudo, cara. E vocês também são aqui no teu escritório, que é um grande sucesso. Você tem que ser especialista naquilo, tendo várias pessoas boas em vários lugares chaves. Aí tu tem um outro detalhe, gestão. Como é que tu gere tudo isso? Aí sai o advogado. O único boneco que eu tiro hoje, o que eu faço de advocacia, vamos chamar, direito societário. Cara, é o que eu faço. Eu não faço contencioso, eu não faço mais nada. Estratégia e societária. Mas eu tenho um outro chapéu no escritório, que é, eu tenho um legal manager no escritório, eu tenho um gestor na empresa, ele é até britânico, está com a gente há 10 anos, mas eu fico na cogestão com ele, vamos chamar assim. Então, como é que a gente melhora fluxo, como é que a gente melhora a gestão? Eu tenho um time de gestão de 5 pessoas de gestão, eu não estou falando de paralegal, que estão na estrutura de gestão, que não fazem prazo. Não fazem peça. É para fazer a gestão. E sempre melhorando. Todo dia a gente apanha, todo dia tem coisa para melhorar. Porque gestão é processo e pessoa. A gente sabe disso. Tua governança corporativa é boa lá? Cara, eu tenho um acordo de sócio, assim. Eu vou até te falar uma coisa que eu te falei uma vez. Caso de respeito de pau. Perfeito não é. Mas eu tenho um acordo de cotista, funciona. E a gente tem uma vantagem. A gente quebrar o pau na reunião de sócio, fica lá. A gente tem uma cultura disso muito boa. E tem algumas coisas boas. O escritório é único. Eu vou dar um exemplo para ti. Se eu for apoiar uma candidatura, por exemplo, ao advogado do Brasil, não pode ser o Eduardo, é o Fonseca Brasil. Eu posso ser voto vencido. Mas assim, eu vou, mas eu tenho meu voto, tenho direito de fala, tudo dentro de um critério estabelecido. Então, às vezes, não é minha vontade. Sabe? Pô, o Eduardo, o Gustavo, não, é o Fonseca Brasil. Isso eu mudei esse mindset, sabe quando foi? Vou te contar uma historinha, vou testar número de cliente. Até 2016, quem era o advogado do Porto Dias, Gustavo Porto Dias, era o Eduardo. Quem era o advogado da Moreira, o Gustavo. Eu cheguei em 2016 para 2017, falei, Gustavo, com o Legal Manager, a gente tinha menos sócio na época. A gente falou, tem um nome no mercado. Vamos criar uma marca. Depois que a gente criou a marca, veio o nosso acordo de cotista. Nosso primeiro acordo de cotista foi em 2018. Sim. A gente está na segunda versão dele. E a gente foi evoluindo nisso. Falei, o Cássio falou, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Você atende, os teus clientes já atendiam, já estava avançando nessa área de governança, ainda mais incipiente, 2018, ela bombou muito nos últimos 3 anos. Mas assim, a gente foi atrás das boas práticas, a gente vai atrás. Por exemplo, eu tenho seguro de responsabilidade, eu pago. É um custo, eu nunca usei. O Fonseca do Brasil paga R$37 mil por ano no seguro de responsabilidade, cara. Quem está com o contencioso grande não tem como escapar. Não tem, hoje em dia... Então assim, eu tenho gestão, tenho pessoas lá dentro. Agora, tem muito a melhorar. É um universo, assim, a gente tem muito a melhorar. Muito, muito. Com qualquer empresa, eu brinco. Aí, eu falo, mas tu não pode ser empresa. Tu, como nosso futuro candidato presidenciável aqui nas Ordem Advogado do Brasil, eu vou te dizer que temos técnicos pode, 966. Eu falei até num podcast recentemente. Parágrafo único do Código Civil permite, na exceção, se eu tiver atividade de empresa, ser considerado uma empresa. Lá fala que atividade intelectual lá não é a empresa, mas embaixo tem exceção. Se eu me ponho com os 4 elementos de produção, por que eu não sou? Eu tenho governança, eu tenho contas a pagar, eu tenho contas a receber, eu tenho RH, eu tenho BI, eu tenho seguro de responsabilidade civil. Sabe o que muda? Eu sou uma profissão de e-mail, como qualquer outra profissão de e-mail.
Mas é uma grande discussão quando eu vou trazer essa lei uma para cá, que isso aqui dá um podcast de 3 horas. Mas, 5 podcasts. Mas vamos tirar a parte legal. Escritórios de advocacia na Inglaterra pode abrir capital. Pode abrir capital, é verdade. Então, assim, não estou dizendo tanto, não precisa abrir capital? Tá, não precisa abrir capital, mas será que a advocacia não precisa ter estruturas mais modernas que, de certa forma, tornasse o nosso trabalho mais fácil, mais efetivo para todos os advogados? Não sei. São coisas super sensíveis, são temas que envolvem uma tradição toda, que envolve todo... São temas sensíveis, então assim, mas é interessante. É porque a advocacia, ela tem uma posição empresarial, entre aspas, sui generis, né? A própria advocacia, ela tem um posicionamento sui generis na Constituição, e aí cai uma discussão imensa quando você traz o direito empresarial para a advocacia. Aí você aplica uma parte, mas ela tem... Eu, como apaixonado do direito empresarial, vou dizer que sim, pelo menos em termos práticos. Vamos falar que não na lei, não perante a ordem, não perante a sociedade, porque ela tem um papel realmente diferente. Mas hoje, em governança corporativa, vamos lá. Antigamente, na governança, qual era o maior interesse? Atender, maximizar a riqueza do sócio. O que é isso? Atender o shareholder. Sim. Só que em governança corporativa, hoje o stakeholder é importante. Alguma empresa tem exigência social, exigência dos meus consumidores, de atender bem, dos meus funcionários, trabalhadores. Eu tenho um aspecto social da empresa, o SCD está aí. A advocacia tem um aspecto social também, de justiça e social. Nós já tínhamos isso sempre e agora passou a ser obrigatório para as empresas em geral. Mas tu olhar a atividade, eu não estou falando de um advogado que está começando carreira, sozinho, tem um computador, mas pensa numa empresa que aluga uma sala, que está no lucro real, que abate imposto de aluguel. Qual é a diferença? Eu não tenho que declarar no LALUR, eu não vou ser fiscalizado? Qual é a diferença real? Além da tua atividade ser uma atividade extremamente técnica, de um caráter confidencial e de um caráter que tu não pode dar, efetivamente entregar um resultado. Mas resultado é uma palavra, como todas, meio ambígua. O que é resultado? Não é só ganhar. Resultado eu brinco com meus advogados. Eu não posso prometer vitória, mas eu posso prometer. Eu vou entregar um relatório adequado, que eu vou entregar um provisionamento. Advogado não gosta de fazer provisionamento. Sim. Contabilidade, risco provável, possível e remoto. Aí os advogados não são da área. Dinheiro, sócio divide logo. O sócio quer dividir, por que não? O Fonseca Brasil, eu digo, eu, Eduardo Brasil, não tenho dinheiro, mas o Fonseca Brasil é uma história forte. Porque eu não saio dividindo, eu não rateio o custo. Falando em modelo de negócio. A regrinha está lá, tem que esperar. A regra está lá. Então, Eduardo, vai ficar um convite aqui para o nosso próximo videocast, a gente falar em governança em escritório de advocacia. Porque aí a gente fala um pouco sobre esse posicionamento da advocacia no direito empresarial, que é um posicionamento sui generis, que não se aplica a tudo, nossa limitação de propaganda, né? Claro. Isso é certo, isso é errado. E eu acho que vale muito a pena a gente pegar essa tua experiência e a gente bater um papo aqui para os nossos colegas advogados, advogadas, sobre possibilidades societárias, acordos entre sócios advogados, melhor forma de pactuar a distribuição de lucro. Sem dúvida, né? Vai ser toda essa expertise. Nossa, a gente vai trocar junto, bola junto. Isso é um bem que tu faz para o jovem advogado, porque nunca me aprendi pela dor e vendo clientes profissionais fazerem. E eu repliquei modelo, nem tudo tu replica igual, mas parte tu aproveita. E às vezes muitos colegas competentes, né, com grandes escritórios, acabam gerando desavenças e parando aquele projeto por não ter uma estrutura bem montada. E quando você não tem a coisa bem combinada, acaba que são 2 bons profissionais, 3 bons profissionais que se desagregam porque não combinaram. Às vezes tecnicamente perfeito, bem, mas sem combinado. São honestos, sabe, eu vou te contar uma história. Mano, eu recebo muito direct no Instagram, pelo menos 2 vezes por mês. Não só de Belém, mas Belém mais, de advogados do Pará, pedindo para eu ajudar, tipo, ser conselheiro dele. Eu falei, não tenho, eu sou conselheiro de formação. Eu fiz o programa de conselheiro Dom Cabral, lá em São Paulo, e também eu sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Mas eu não estou no momento, como eu estou no operacional, eu não tenho tempo hoje. Mas assim, muita gente pedindo para trocar ideia, vamos bater um papo, não é necessariamente fazer um trabalho, entregar um trabalho, mas assim, me ajuda para... É isso. Como é que eu faço uma coisa de sócio? Como é que eu retiro o dividendo? Advogado, geralmente quando começa, eu sei que o nosso tempo está esgotando, faz o seguinte. Se é um negócio, eu tenho que investir. Eu peguei dinheiro em banco. Muitos anos eu Fonseca Brasil trabalhando com banco. Na pandemia, eu peguei alguns milhões de reais na pandemia no banco, a gente ficou local. Vocês não precisam. Eu não sabia como é ser um... Eu tinha uma fome. Cópia total. Depois, quando baixou, a gente falou, quitou a operação. Advogado, quando começa qualquer negócio, se você é uma limitada, tu tem que ter
bens, dinheiro ou direito. Não pode prestar serviço só. A advocacia começa com o teu serviço. Sim. Tudo bem, é sui generis, eu entendo. Mas vamos para a vida real. Capital lá de terceiro ou capital próprio. O advogado vai começar um negócio, ele quer ficar contando dinheiro a conta gota. A conta gota. É verdade, às vezes é realidade, não tem tanto capital. Mas se ele monta um projeto, um roadshow, quem sabe alguém não pode investir nele? Ele pega um investidor que não precisa colocar muito. Colocar 100 mil reais na mão de um cara que está começando, pode fazer diferença, pode alavancar mais rápido a advocacia dele com o Instagram, com relacionamento, enfim. Sem o dinheiro, como ele vai pagar um almoço para o cliente dele, um prospect? Eu aprendi foi pela dor, mas assim, doeu, cara, foi doído. E como eu, na advocacia, nosso escritório veio assim, a gente não... Meu pai foi do Ministério Público, foi promotor, procurador, mas meu pai me deu estudo, me deu educação, me deu tudo de estudo. Cara, qualquer livro que eu queria, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Mas de cliente, nossa carteira era 0, cara. A gente começou com 0. Então, assim, foi muito doído. Então, o cara que está começando hoje vai ter que doer, porque a dor é natural. Mas, assim, alguém pode, pelo menos, te ajudar a dar insight. Eu acho que o insight é que mais vale. Cara, vai por ali, pega o insight. Então, o jovem advogado pode fazer muita diferença na carreira dele. Pode potencializar a velocidade. Bora construir esses insights, tá? Pra gente fazer com que os colegas não passem as dores que nós passamos. Foi muitas, muitas. Mas a dor fortalece, né? Fortalece. Essa é a verdade. Eduardo, quero te agradecer, tá? A gente estourou o tempo, mas foi por um bom motivo e daria aqui para prolongar isso aqui durante muito, muito tempo, tá? Vai ficar o convite aí do nosso próximo videocast. E muito obrigado aí pela tua experiência e por participar aqui. Essa é a tua primeira visita de vários convites aí que eu vou te fazer ao longo dos próximos anos. Sabe, eu te agradeço, obrigado pela oportunidade, ao teu canal, Justiça e Amazônia, um canal que começou, está dando super certo, que tu colabora com pessoas. Então, assim, tu tá colaborando no crescimento de pessoas. Eu vejo isso, eu te acompanho há algum tempo, a gente já foi litigando contra, a favor, em parceria, mas o que importa é o respeito, importa a admiração que eu tenho por você, pelo seu escritório, pelos teus sócios, enfim. E eu espero muito a gente se encontrar aqui no canal e deixar um convite que está lançado aí para a gente falar de advocacia, gestão para advogados. Eu acho que são advogados e advogados, é um negócio bacana. Então obrigado. Tá fechado, vamos fechar esse projeto. Encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Muito obrigado pela participação. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E nosso agradecimento, como sempre, à dupla comunicação aqui na pessoa do nosso colaborador, Giovanni. Até a próxima.